porque era muito severo, muitas agressões. Ela iniciou tomando medicamento, né, já forte, uma dose forte. E depois dos 3 primeiros meses que a gente estava na Amparo, assim, que foi bem difícil a adaptação dela, né, que o primeiro local que eu fui buscar fazer terapias foi lá. Foi bem difícil a adaptação dela, mas depois ali dos 3, 4 primeiros meses que ela estava na Ampara, ela já começou a falar. Ela disse as suas primeiras palavrinhas, e daí a gente já estava fazendo uso do floral. Ela já disse as suas primeiras palavrinhas, já começou a conseguir ficar na terapia com menos choro, menos resistência. E ali foi só evoluções, né? As autoagressões começaram a diminuir, ela conseguiu ir para o CMEI, ela conseguiu começar a conviver com outras pessoas, né? Porque a gente não saía de casa. A única convivência que ela tinha era com a minha mãe, e ainda assim muito difícil. Ela não aceitava o pai, de maneira alguma, ela não aceitava que o pai nem falasse perto dela, que ela já chorava, ela se irritava muito. Ela não conseguia, de maneira alguma, ficar perto dos irmãos, né? Era um desafio muito grande para a Isabelle, para o Michel, né? Meus filhos, ter a Júlia ter eles por perto, porque ela se mantinha de costas para eles assim o tempo todo. Ela nunca teve aquele contato de olhar para os irmãos. E depois ali, deu os 6 meses de terapia e foi só Quem glória, vê né? a Julinha hoje não acredita, né, Jéssica? De vez em quando tem umas escorregadas que são normais, né? Sim, Mas, quer dizer, também é muito precoce você diagnosticar o nível 3 numa idade tão baixa, sim, né? Não se sim. faz isso, né? Mas eu não Porque, acreditei no primeiro, né? é, Eu é. fui mais Então, 3, né? Porque eu é, também achava que não era possível, que não tinha como. Aí eu fui, busquei mais um, busquei mais um. Aí quando eu cheguei no quarto, o neurologista, que foi uma mulher, a doutora Amanda, ela disse pra mim, ela falou, você não tem mais o que buscar. Ela falou que você tem que buscar agora é ajuda. Ela falou, porque não adianta você ficar gastando com o neurologista, vindo buscar uma resposta que você já tem. Ela falou porque o autismo dela, ele era muito clássico, né? Ele era assim aquele bem aham, visível assim. Por isso aham. que às vezes a gente até olha para ela e se assusta. O quanto foi a mudança dela pós-terapia, Impressionante. pós-floral? É Porque a mudança foi impressionante, muito né? grande. Ela é a nossa mascotinha, gente, Isso. na Ampara, né? Então, foi intervenção precoce com essências florais é maravilhoso, gente. Vocês, eu digo assim, precisam começar a deixar de sofrer tanto, né, Jéssica? Exatamente. Porque os florais, eles são assim uma bênção, né? Então, só repetindo que os florais já têm evidências científicas. O Brasil está sendo um celeiro de pesquisa de evidências científicas sobre os florais, né? Então, nós temos artigos recentes de 2020, 2021, 2022 para cá, né? Que derrubam artigos antigos que diziam que os florais eram placebo, gente. Não, nós estamos diante de um novo paradigma de saúde, né, e cuidado, tá certo? Nós estamos à frente de um novo paradigma, um novo conceito de produto, né, que não é um produto quantitativo, com princípio químico ativo, não. É um produto que tem informações, mensagens curativas, vamos dizer assim, das flores, e que a água é o nosso grande pendrive para armazenar, né? Mas nós vamos deixar para falar mais da Julinha num outro momento, né? Na verdade, eu quero conversar com você, Jéssica, sobre os teus 3 filhos, né? Porque eu digo assim, você ser típico, né? Numa família atípica, né? E eu tive a oportunidade de também selecionar florais para o filho da Jéssica, que é o típico, né? Isso é uma coisa assim que a gente precisa cuidar muito, né? Das nossas crianças típicas também, junto com os irmãos atípicos, né? Então, eles também precisam da nossa atenção, né? Que quase não chega, é difícil, né? Porque os outros solicitam mais. Mas, e hoje nós vamos falar mais sobre a Isa, que a Isa, ela tem 8 para 9, né? A Isabelle tem Isso. 8 para 9 anos. É uma leonina ferrenha, assim, né, Jéssica? É uma, é uma, Terrível. é uma leonina, assim,
né, daquelas boas, né, assim, fortes, quer dizer, fortes, eu digo assim, no temperamento, tá certo? Mas no corpo físico, né, Bom, era muito frágil, né? era Era coisa pequena. muito frágil. E a Isa, gente, ela ainda não tem um diagnóstico, a gente sabe que é laudo, né? E diagnóstico em meninas é mais complicado, e se você está numa família com recursos mais limitados, né? É mais difícil você conseguir laudar adequadamente, né? Então, Isso, a Isa tem um diagnóstico, vamos dizer assim, suspenso, né? isso, Do autismo, né? isso. Mas na Ampara, quando eu entrei, né? E a Ampara é uma instituição de apoio e atendimento às famílias, né? Ao público autista em si, mas também às famílias. Então, a terapia floral ela já entrou também para os familiares, né? E a Jéssica, um belo dia, né? A Julinha já estava tomando florais há o quê? Uns 2 anos, não sei, Já, tá? Aí ela falou já. assim: eu posso pedir ajuda para minha filha, né? Para minha filha do meio. Eu falei: pode, Jéssica, vamos lá, né? E aí o caso da Isa, né, Jéssica, era aquele caso é, de paralisia do sono extrema, né? Quer dizer, eu estava lendo outro dia e aí o povo diz assim, não, porque episódios recorrentes, um episódio, 2 episódios num semestre, né? Precisa de ajuda, procurar. E assim, quantos episódios por mês Isabelle deveria ter, né? Eu digo assim, né? E, né? Deu um, tava bom, né? Se fosse Um um, ali tava a gente considerava até que, né? que não, Foi né? um caso. Mas assim, eram episódios constantes e ela estava ficando com medo de dormir, né? Medo de dormir, pânico mesmo, medo de dormir, né? Uma criança com 8 anos, ela já tinha 8, a gente está há 6 meses com a Isa, né? Isso. Nós estamos 6 meses com a Isa, né? Mas eu vi que pouca gente conhece a paralisia do sono, e além da paralisia do sono, a Isa tem algumas características do espectro, sim, né? Porque na Ampara eu utilizo um questionário, né? Um questionário que eu desenvolvi de avaliação inicial, e a Isa tem algumas características, né? Do transtorno do espectro do autismo, mas ainda estamos assim meio que em suspense, né? Mas, e aí o que a Isa tinha, quando a Jéssica me falou, não era só paralisia do sono, tá? Ela tinha uma seletividade alimentar, assim, ampla, geral e restrita, né? Assim, gigante, né? Eu até anotei, né, que era só arroz, feijão, era arroz, feijão e acho que carne, e de início, eu nem Peito de sei. frango. Peito de Era frango, só isso. peito de frango Peito de empanado frito. Era o único alimento dela. impressionante. E agora, Jéssica? Como Então, tá? agora ela come pedra. Ela come. Ela come pedra. Eu até ia comentar com a minha mãe hoje, que a minha mãe esteve aqui em casa, e a gente acabou mudando o assunto e eu acabei esquecendo. Uma coisa que me deixou assim abismada foi que no domingo, pela primeira vez, a Isabelle provou uma coisa que ela fazia ânsia só de sentir o cheiro, que foi molho branco. Ela me Nossa, pediu. Eu tava preparando um nossa. macarrão e ela me pediu. Ela falou: O que você tá fazendo? Eu falei: Eu tô fazendo um macarrãozinho aqui com um molhinho branco. Ela olhou: Eu posso provar antes de você colocar no meu prato? E ela provou. E ela comeu. E ela comeu, e ela comeu, e ela repetiu, e depois ela pediu de novo. Então, assim, ela não tinha aquela curiosidade nem de provar o alimento, né? Nem de chegar perto. Ela olhava: Não, isso eu não como, eu só como arroz e feijão. A gente saía de casa, ia para outros lugares. Não tinha lanche, não tinha qualquer outro prato, macarrão, qualquer outra coisa assim que fizesse ela comer. Nos primeiros ali, início ali, no primeiro início do floral, ela começou a sentir a curiosidade, assim, com ela assim foi muito lento e muito rápido ao mesmo tempo, né? Porque ela começou a sentir a curiosidade do que é isso, mas como você prepara?
O que que tem que fazer? Como que dá para fazer? Eu posso te ajudar? Porque ela não tinha vontade nem de chegar perto dos alimentos na cozinha. E ela começou ingressando com essa curiosidade. E a gente começou trazendo ela nessa rotina, né? De mostrar, de falar, de levar no mercado, de aproveitar esse interesse dela. E não demorou ali, eu acredito que 1 mês e meio, mais ou menos, ali do início do floral, a alimentação dela já mudou. Ela já começou a aceitar, me dá um pouco dessa carne que eu quero provar. E eu começar a provar dela, algumas coisas sim, tem coisas que ela não gosta mesmo, que o paladar dela não aceitou. Mas hoje em dia, sim, o cardápio alimentar dela, ele é muito mais extenso do que antes. Ela come algumas verduras, alguns legumes, porque a Isabela, ela tem um probleminha também na ferritina, né? Então isso ela tinha que estar comendo, ela não, o fígado dela não segura o ferro, né? Ele elimina o que tem de ferro no organismo. Então ela tinha que estar comendo muita verdura, muita fruta. Então já era problema de saúde a má alimentação dela, né? E quando a gente tentou lá atrás, que isso estava muito grave mesmo, que prejudicou demais a saúde dela, quando eu e minha mãe a gente tentou iniciar essa nova introdução alimentar nela, não tinha como, ela vomitava, ela sentia o cheiro, ela fazia ânsia, ela ficava doente, ela chegou a ficar com dores de estômago, porque ela não conseguia comer. Então agora, sim, até os exames que ela fez, acho que está com 5 meses, mais ou menos. Foi exatamente 1 mês mesmo que já começou a mudar, porque quando ela fez o exame já tinha dado uma boa equilibrada no exame de sangue dela. Porque ela já não estava mais com... Anemia não constava, né? Mas a ferritina dela já estava num grau ali que podia se considerar bom, não precisou introduzir medicamentos de novo, porque ela tomava medicamentos. E hoje em dia ela aceita comer uma beterraba, ela aceita comer brócolis, ela aceita comer couve-flor, cenoura. A alimentação na escola, que ainda é um pouco difícil. Ela ainda tem o hábito de cheirar e pôr o dedo, né? Ela sente a textura com o dedo. E como na escola, não sei se em todos os lugares estão assim, mas aqui onde eu moro foi proibido açúcar nas escolas, né? Então não tem nenhum tipo de açúcar. Então isso para ela é de muita estranheza, né? Ela diz assim para mim, eu até tento comer, mas eu não gosto. E antes ela só dizia para mim, não, eu não gosto, eu não quero comer. E hoje ela diz, eu ainda tento comer, mas eu não gosto. Então acho que só o fato de mesmo que ela não goste, mas ela se dê ao luxo de provar, ela experimente aquele alimento novo que está sendo oferecido para ela, eu acho assim que é uma vitória muito grande, porque ela era muito complicada. A parte da alimentação dela, assim, desde a introdução alimentar, lá atrás, nos 6 meses, eu acho que foi o desafio maior que eu passei com a Isabelle antes de descobrir a paralisia do sono, né? Que era uma paralisia do sono, né? Mas a seletividade alimentar, assim, para mim sempre foi um desafio muito grande com ela. E vindo, consequentemente, a Júlia se tornou as duas, né? Porque o Michel, a gente não tem problema com isso. Ele come o que você der para ele, ele come. Jéssica, aí, quer dizer, na verdade, a Jéssica me procurou em função da paralisia do sono. Então, eu queria que você Isso, falasse um pouquinho disso, né? E aí a isso. gente viu que ela, respondendo o questionário, ela colocou, então, a seletividade alimentar, essa seletividade alimentar significativa da Isa, né? Então, Isso. me diga como que eram os episódios de paralisia do sono, fale como mãe, né? O que foi isso para vocês, o que foi isso para ela, para você? Como que era, Jéssica? Pra gente foi um susto muito grande, né? Que a seletividade alimentar ali, a falta de comer é fácil, é fácil entendível, né? Você entende com facilidade o que é aquilo ali que a criança está passando. A Isabelle, eu não consigo me recordar exatamente qual foi a idade, né? Que ela iniciou com a paralisia do sono. Mas ela sempre acordava muito cansada. Sempre acordava muito cansada e sempre relatando que não tinha tido um sono bom, que ela acordava, mas ela não conseguia sair da cama. Mas era difícil para eu entender o que aquilo estava acontecendo. Eu não levava muito em consideração, né? Eu sempre dizia para ela, mas isso não é preguiça? Eu falei, quando a gente acorda e não consegue sair da cama, não é preguiça? E sempre brincava com ela, né? Até que um dia eu entrei no quarto e olha quanto tempo ela sofreu com isso sem eu entender o que estava acontecendo com ela. Eu entrei no quarto e ela estava de olho aberto na cama sem se mexer. E eu falava com ela, o olho dela ele se movimentava, mas ela não se mexia. Eu chacoalhei ela e ela olhava e eu comecei a ver que aquele olhar dela começou a ficar assustado, começou a ficar com medo. Demorou em torno de uns 5 minutos para ela voltar. E quando ela voltou, ela só olhou para mim e falou assim: eu não disse para você que eu acordo e não consigo me mexer? Agora você tá me entendendo? Aí eu fui pesquisar sobre. Oh, meu Fui Deus. pesquisar sobre aquilo. Falei, o que está acontecendo? O que é isso, né? E eram episódios constantes, assim, era quase todos os dias. Era difícil o dia que ela levantava e dizia, essa noite eu dormi bem, mãe.
Mas para mim era normal, né? Eu não estava entendendo o que era o dormir e o que não era. Aí quando eu pesquisei sobre, que eu entendi, que eu vi a gravidade, vi os riscos, né, que se tem disso, principalmente quando são muito recorrentes. Só um pouquinho, tem um bebezinho que acordou aqui. Pega Ai, no nossa cabelo pra minha linda! Ah, tava nossa dormindo. linda! Aí, Ah, oi, passou. Juju! Oi, meu Lisa, amor! Lisa, alcança o mamazinho, por favor. Ah, A mamadeira. Então, ah, aí que eu busquei o entendimento, né? Fui buscar o que que era. E eu também não sabia que os florais poderiam agir, né, nesse sentido. uhum, Mas assim, como eu cheguei a levar ela na pediatra e falei para a pediatra sobre o que estava acontecendo com ela, e a pediatra que, né, já é assim, já, do meu convívio, eu conheço há muito tempo, ela me disse assim que era impossível, que ela poderia estar confundindo um pesadelo, que ela poderia estar confundindo uma insônia. uhum, E eu vi uhum, que não era aquilo, porque eu vi a situação que ela estava, né? Então uhum, eu enxerguei, não, eu não estava ouvindo uma história de alguém, né? Eu vivi aquilo. Aí eu procurei você, né? Procurei a Rosana pra gente saber se teria como ser feito alguma coisa. Porque aí ali a minha preocupação passou a ser bem maior quanto à paralisia do sono dela, né? ah, Porque tá. se tornava um assunto grave. Aí Uhum, a gente iniciou os uhum, florais como que se diz assim, na experiência, né? aham, Vamos experimentar para ver o que a gente aham, consegue fazer. E assim, é. foi mágico. As gotinhas mágicas. Foi Eu mágico. broí para elas dizerem, tá certo? Que as gotinhas são mágicas e são milagrosas, tá? A Rose adora falar que as gotinhas são. Cadê minhas gotinhas mágicas ou gotinhas milagrosas? Eu falei, não são! Tem evidências científicas, tá certo? Mas pra gente, né, que é mãe, que Sim. tá vivendo aquilo na pele, é como se fosse assim uma mágica, um milagre mesmo, porque você não imagina, Ah, né, que uma ah, gotinha que você tá pondo na boca, um alquinho que você tá passando na mão, ele vai transformar tanto a qualidade de vida da ah, outra pessoa. Você não consegue imaginar, né? ah, E ah, quando ela uhum, começou a fazer o uso, na primeira semana, quando ela acordou e disse pra mim: nossa, mãe, eu dormi tão bem que eu até sonhei. Aí eu descobri que nem sonhar ela não sonhava, né? Que o sono dela era tão transtornado porque ela nunca contava sonhos, ah, né? Ela nunca falava ah, assim, ah, hoje eu sonhei com tal coisa, ah, hoje eu sonhei. Não, não tinha. Quando ela acordou e disse pra mim, nossa, mãe, hoje eu dormi tão bem que eu até sonhei. Comecei a rir, eu falei, as gotinhas? Porque não tinha outra explicação, não tinha se mudado mais nada, a não ser iniciado com o com uso os do floral. florais. Ah, E hoje eu tava tendo ainda uma conversa com ela, né? Eu falei, vamos conversar mais um pouquinho, porque a mãe vai precisar, vamos falar de você hoje, né? Então se vamos ela quiser conversar um aparecer, ela pouquinho. pode dar oi pra gente também, tá Isa, certo? vem aqui dar um oi. Vem aqui dar um oi. Até a tua madrinha tá assistindo a gente, ó. Até a Dinda tá ali, ó, a Tati. Venha dar um oi pra você. Aqui, mais pra cá. Cadê? Cadê Dá um você? sorriso. Ai, que linda! Minha clientinha, tá vendo? Ah, sou eu que faço as suas gotinhas, Isa. Isabelle. Da Júlia também. Né? Ó, Do ó, Michel ela que também. Do Michel faz. também. Aham, pode ir. Aí, quando ela. Hoje estávamos conversando, ela disse assim pra mim, mãe, ontem aconteceu, mas assim, foi muito tranquilo, ela falou pra mim. Foi assim, muito rápido, eu já consegui retomar de novo. Aham. Só que aí ela lembrou que ontem são 4 vezes o uso. Uhum. E esses últimos dias ela estava passando 2 vezes. Porque Ah, como ela está indo para a escola de manhã e a rotina dela também mudou e ela ainda está se adaptando, já estamos no meio do ano, mas ela ainda está se adaptando com a mudança da rotina aham. dela, ela Aham. acabou fazendo uso. Então talvez ali o diminuído que ela deu também possa ter Sim, tido essa alteração, porque sim, ela não sim. estava tendo, ela estava Aham. assim bem tranquila e mudou a qualidade de vida dela também. O aprendizado dela na escola mudou depois que o sono Sim, dela sim. melhorou. A Aham. alimentação dela mudou, Uhum. o convívio dela, porque ela também era uma menina muito nervosa, muito braba, explosiva. E ela tá mais calma, né? Porque eu acho Uhum. que a qualidade do sono tendo melhorado, ela Sim, não sim. reclama mais dos terrores noturnos. Eu não acordo mais com ela à noite, me procurando, me chamando, dizendo que está com medo de dormir. Então, assim, a Aham. qualidade de vida da casa muda, né? Eu Da acho que casa. mudou um Aham. todo. Aham. Nossa, assim, quando nós fizemos o primeiro acompanhamento, porque assim, gente,
na Ampara, as crianças recebem os florais, e isso que eu digo assim, que é o mais único, né? Assim, ninguém acredita, porque as crianças recebem os florais em bisnaguinhas de álcool em gel, e normalmente de 60 mililitros, né? Então, os florais, eles são preparados diretamente no álcool em gel, tá? Para, assim, quem toma medicamento, o médico pode achar ruim se tiver ingestão oral, não sei o que e tal. Então, eu resolvi, assim, para não entrar em conflito nenhum, eu falei, vamos usar na palma das mãos e álcool em gel. Então, assim, normalmente, uma bisnaguinha de 60 leva, sei lá, uns 2 meses, né, Jéssica? Por Uns aí, 2 meses. passando, né? Passando 4 vezes ao dia e tal. Isso. Então, a Isa, eu estava vendo, a Isa começou em agosto, nós fizemos Isso. a primeira avaliação dela em agosto, e quando a Jéssica, aí deu para o restante do ano todo, essas 2 bisnaguinhas, tá certo? Então, quando a Ampara retornou esse ano, quer dizer, logo no primeiro mês, um mês e meio, mais ou menos, os episódios de paralisia já estavam assim, bem mais controlados, né? Mas em Isso. fevereiro desse ano, quando nós retornamos, ela já estava assim, praticamente sem os episódios. Então foram 6 meses, quer dizer, só que a paralisia do sono ela ficou harmonizada bem antes, né, Isso. disso. E a seletividade alimentar, aí a Jéssica coloca assim na ficha bem sucinta. Ah, e ela está comendo melhor. Aí eu falei assim, Jéssica, por favor, especifique. Ela está comendo melhor o quê? Aí ela fala, não, está comendo salada, está comendo verdura, está provando outras carnes, não sei o quê. Eu falei, ah, bom, então, né? Então não é melhor, né? É muito, né? Então foi por causa disso até que eu criei o curso da seletividade alimentar, né? Porque voltando assim, né? Na medicina tradicional, né? O povo considera assim, uma faixa de comando entre o cérebro e os músculos, né? Na parte da paralisia do sono, tá certo? Então, aí tem tratamentos, o povo não fala muito na internet, mas aí buscar neurologista e fazer o que a Jéssica também fez, né? De tentar falar, de tentar tocar, para ver se você estimula esse comando do cérebro para a parte muscular, né? Então, essa seria, assim, uma explicação, assim, dentro que eu encontrei na internet, porque, gente, eu já, quer dizer, meu primeiro trabalho social, eu aprendi o que era terror noturno, né? Ainda preciso de falar isso para vocês, né? A diferença entre terror noturno e pesadelo. Mas paralisia do sono eu nunca tinha atendido. Então, eu fui ver realmente o que era, né? E assim, diferente da medicina convencional, a terapia floral, a gente considera as nossas partes invisíveis, né? A gente não lida só com o corpo físico. Então, ontem eu estava fazendo o workshop para mães atípicas, né, em benefício dos abrigos, das iniciativas lá do Rio Grande do Sul, dos abrigos para autistas e todo o socorro que as meninas de lá estão fazendo, e estava explicando isso. E eu tenho um colega médico na Inglaterra, que ele foi médico do NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde inglês, tá? Que equivale ao nosso SUS aqui. E o Andrew, ele é terapeuta floral. Então, ele foi médico de família, né, que seria o nosso clínico geral. Então, ele foi médico de família do NHS. E ele, então, tem uma visão muito interessante que eu passo adiante, né, porque ele considera as nossas partes invisíveis como se fosse um software, né? E o nosso corpo físico, o nosso computador, né? Então, uma parte física ali. Sem programa, né? O computador não roda, né? Então, um software é invisível, é uma programação para fazer rodar, né, o nosso computador, tá? Então, para terapia floral, este software, muitas vezes, né,
ele está desencaixado, ele não foi bem implantado no computador, tá certo? E a gente lida com isso, né? E eu digo assim, quanto mais sensível uma pessoa, uma criança, mais ela tem dificuldade em encaixar no seu corpo físico, no computador dela, né? Então, esse software, ele fica meio bamba, assim, parece que ele não entra, né? Não entra ali, tá certo? Então, para a terapia floral, gente, a paralisia do sono, ela, assim, ela está muito dentro do que a terapia floral prega. Então, é relativamente simples você conseguir bons resultados. A gente sabe que ninguém cura quem não quer ser curado, tá certo? Floral não é milagre, não é gotinha mágica. Então, assim, a gente nunca sabe exatamente como a pessoa vai reagir, né? Então, tem gente que não quer ser curado, é rei da casa e não vai deixar de ser nunca, não quer perder o lugar. Então, você dá o floral, você tenta fazer qualquer terapia, e essa criança, esse ser vai espanar, por que não? Ninguém tasca o meu lugar aqui, tá certo? Mas quando aquilo chega no nível que a pessoa se sente incomodada e ela quer partir, né? E também floral não é placebo, tá, gente? Então tem lá as evidências científicas. Aí sim você pode alcançar bons resultados. Então, para a terapia floral, a paralisia do sono, a gente encaixa o software no computador, implanta, traz o invisível para dentro da matéria, tá certo? Então, eu ontem estava explicando, né, que os florais, eles sempre trabalham o nosso mundo invisível, né? Porque a gente tem dois lados cerebrais, tem o hemisfério cerebral esquerdo e o hemisfério cerebral direito, né? Um lida com o mundo visível, matéria, razão, lógica, detalhe, neurônios, cérebros, etc. e tal, né? A parte bioquímica, a parte fisiológica mesmo, e o outro não, vai querer saber das emoções, dos sentimentos, né? Da intuição, do mundo invisível em si. E a gente sabe, né, quem trabalha com autismo, quem tem parentes autistas, sabe que o autismo é hoje considerado uma deficiência oculta, né? Porque o autismo é invisível, não está na cara, né? Então, quantas mães já passaram por desconfortos? Ah, mas ele não parece um autista. Sim, não parece, né? E então, para a terapia floral, lidar com o autista é a coisa mais simples, porque as flores já trabalham, já entram no território da alma, no território do nosso invisível, né? E eu estava vendo hoje, o mais curioso na Isa, é que a Isa está tomando a mesma fórmula floral, Jéssica, né? Quando foi em fevereiro que você mandou a ficha, porque eu seleciono por radiestesia, como é uma seleção à distância, eu uso esse método há alguns anos, depois que eu parei meu consultório físico, e principalmente para os autistas, né, em termos de pesquisa, né, eu procuro fazer uma seleção para eu juntar dados, tá? Então, a Isabelle está tomando a mesma fórmula de florais desde o início, tá certo? Não foi Ela mudar. não foi mudada, tá certo? Estava vendo hoje, e aí eu vi a minha anotação. Não foi necessário alterar a fórmula, tá certo? Então, eu vou fazendo as anotações, e aí ela só toma florais de bar, tá? Florais de bar desde o início, né? Porque muita gente diz assim, ah, florais de bar estão obsoletos. Eu falei, obsoleto é a vovozinha, tá certo? É, Porque assim, os florais de bar, eles estão bombando, sim. bombando
no público autista, isso sem desmerecer os outros sistemas florais, porque eu sou muito grata à pesquisa dos pesquisadores em todo o mundo. Então, na Amparo, a gente usa muitos florais de Saint-Germain, mas ontem falei também bastante da importância dos florais da Califórnia, principalmente para as mães atípicas também, né? Que eu digo que a cereja do bolo, é a cereja do bolo do ser mulher, do ser mãe, do ser feminino, do cuidar-se, né? Uhum. E então, nos florais de bar, nós temos essências próprias para quem está pairando assim em cima do corpo, tá certo? Que não desce. E se a criatura não desce, tá? Ela não vai comer, ela não, sabe, assim, ela não vai encarnar, ela não vai entrar na matéria, na carne, tá certo? E aí não vai ter essas curiosidades alimentares, né? Assim, de querer provar e tal. Então, a paralisia do sono foi algo assim que até me surpreendeu, né? A rapidez com que a Isabelle reagiu aos florais, porque era assim, a gente, né? Eu sou avó de dois, né? Dentro do espectro também. E assim, por mais que a gente estude sobre o autismo, por mais que a gente saiba, tem coisas que você não está preparado para entender, né? Então, quando acontece uma coisa assim de, sei lá, de primeira mão, você não sabe, né? Que aquilo tem a ver com autismo, né? É bem, bem complicado, né? Então, é difícil a gente, eu digo assim, nascer sabendo que aquilo é paralisia do sono, né? Ter uma percepção. E aí, muito sofrimento, né? Para a Isabelle, foi muito sofrimento, muito pânico, muito medo de dormir, e com repercussões, né? Assim, em toda a vida, né? É isso, né? Então, não sei o que quer falar mais alguma coisa, se alguém tem pergunta, né? O que você gostaria de adicionar, Jéssica? Não, é o agradecimento, né? É o agradecimento por, né, os florais nos proporcionaram uma boa qualidade de vida, né? Não para, falo muito sobre isso também, falo muito com as mães novas que estão entrando sobre os florais. Temos uma mãe que ela está em dúvida, né, se está passando pela paralisia do sono ou se não. Estou conversando bastante com ela sobre isso, já te encaminhei ela também, Ah, provavelmente vai te procurar. aham, E eu digo que o floral realmente, ele, se não fizer o uso, se não for constante, se não for buscado, não vai funcionar, né? Eu acho que se é recomendado 4 vezes, é porque ele precisa dessas 4 vezes para ter um funcionamento bom. Não é duas que vai resolver, e eu tive também a prova disso, além de ter assim, a prova em casa de que eles realmente funcionam com os três, né? Porque aham, os três fazem uso, né? uhum, Porque o Michel, em meio a tudo isso, perdido aqui no nosso mundo, ele desenvolveu a crise de ansiedade e que para ele também está vendo resultados positivos, né? Não uhum, só com o emergencial, mas também com a fórmula que ele já faz uso, né? aham, Então eu acho assim, o floral ele dá resultados. Se não está dando resultado para quem está usando, é porque alguma coisa errada tem. Ou não respondeu um questionário certinho, ou não está fazendo o uso do modo que tem que ser feito. E quando as mães vêm para mim com aquela dúvida, mas será que funciona mesmo? É só um álcool na mão. Eu falei, olha, eu fui com essa mesma dúvida. Só que eu fui com essa dúvida com vontade de entender, com vontade de testar, vamos se dizer é, assim, e eu vi os aham, resultados. Então, aham, a gente vai, claro que vai, com a dúvida, com né, aquele pezinho atrás, mas um álcool em gel na mão, uma gotinha embaixo da língua, será que vai fazer tudo isso mesmo? Mas meu filho, que nem no caso da Júlia, toma remédio fortíssimo, né? Que a Júlia, nós já estávamos no segundo, né, medicamento. Como que um álcool em gel vai fazer mais efeito do que um medicamento? Temos a Júlia aqui também, que está livre do medicamento, fazendo uso somente do floral. E com o consentimento do neurologista, né? Porque ele Ainda bem que você sabe falou que é com consentimento do neurologista, tá? Porque terapeuta com floral não manda tirar consentimento. medicamento nenhum, Não, tá, não, gente? não. Ele em dizer assim, não, continue sim fazendo uso, porque estamos vendo o resultado, entendeu? Aham, Então, aham, assim, com aquele apoio dele em dizer, porque, né, o médico geralmente ele vai dizer, não, mas, né, o medicamento, né,
É melhor, mas ele mesmo em dizer, ele falou, não, você já faz uso há tanto tempo, vamos iniciar a retirada do medicamento. A Isabelle também tomava o medicamento, não era para a mesma coisa, mas ela também tomava um medicamento no qual hoje em dia ela também já pode ficar sem. Não é que o floral substituiu, mas os benefícios que ele traz são melhores do que continuar medicando uma criança, né? São benefícios mais proveitosos do que se continuar com o medicamento, né? E quando eu levei para o neurologista da Júlia, vamos tentar a retirada do medicamento? Ela faz uso de florais há tanto tempo, a evolução dela você está acompanhando, né? Que é um neurologista que já acompanha. Ele falou, vamos testar, vamos tentar. E assim, no primeiro mês também, a gente já não houve assim aquelas reações, né, que ficam da retirada do medicamento. Ela sofreu um pouquinho, sentiu uma faltinha ali do remédio, mas também foi muito rápido, né? Porque a gente também entrou com uma fórmula emergencial do floral, se eu não estou enganada, né? A gente aumentou as doses do Número floral, né, na de Júlia, quando ela vezes, saiu do número de medicamento. vezes, né? Isso, então, assim, o O efeito que eu falo colateral para dela as foi muito mães, é o pouco. que eu falo para as mães, gente, quando tudo está tranquilo, né, vá fazendo o tratamento como recomendado, as 4 vezes ao dia, eu digo assim, porque não são 4 gotas, lá são 4 pingos, são 4 pingos, né? Então, assim, põe na pau 4 vezes, né, passando álcool em gel, eu digo assim, uma posologia que dá para encaixar na rotina. Agora, desorganizou, né, por alguma razão, às vezes acontece alguma coisa nas escolas, né? E aí pode intensificar a tomada, pode usar mais vezes, né? Uma coisa que eu acho muito lindo que a Jéssica fala é que a Julinha, quando já sai do banheiro, ela mesmo já pega, né? Já pega o álcool em gel, já passa Já, na mão. Então, assim, já. é, e assim, gente, é incrível, né? Quer dizer, para dentro da nossa parte energética, né? Em termos de meridianos, da acupuntura e tal, da medicina chinesa, é, a palma das mãos está ligada ao nosso coração, ao nosso cardíaco. Então, quando a gente recebe os florais na palma das mãos, nós estamos levando essa energia das flores, essas virtudes das flores, nós estamos levando diretamente amor, coragem, aceitação, tudo para o nosso coração, né? Então, nós estamos estimulando, né, a resposta dessa pessoa, assim, em termos cardíacos mesmo, né? Então, às vezes, eu até falo para as mães, se quiser passar na área do peito, também pode passar. Nas têmporas eu tenho um pouco de medo se o álcool em gel escorrer, então eu fico Mas para as faz um efeito crianças, né? muito bom. né? Faz um efeito muito Mas bom as assim, têmporas, principalmente quando está ali no momento de crise, que às vezes não consegue pegar a mão, né? Porque a Júlia, quando é. ela fica em crise, ela esconde as mãos, né? Então eu Ah, sempre passo aqui, isso ah, aconteceu até na Ampara. ah, Eu tinha esquecido o floral dela e ela teve uma ah, crise na descida da terapia e ninguém mais sabia o que fazer. A gente já não conseguia acalmar mais ela. A Rose veio com a gotinha, ela veio. E é um que a gente tem lá, né? Que é do uso da Rose, né? ah, E a Rose usou aquele mesmo, passou na mão e dela foi tentar pegar a mão da Júlia, a Júlia recuou. Eu falei, passa nas do lado aqui, ainda falei pra ela. têmporas. E a gente Olha, passou vocês estão ficando e foi acalmando. professoras de florais já, hein? E aí ela foi se acalmando, se acalmando. Quando a gente viu, ela tava dormindo. Aham, Assim, aham. a crise dela passou assim, e eu nunca tinha usado em meio à crise também. Eu acho que isso é uma coisa bem legal de ressaltar. Eu nunca tinha Isso. feito uso assim em meio à Uhum. crise. Eu usava ali antes, eu esperava ela parar um pouco, daí eu ia lá e passava. Agora que eu aprendi, tá tendo Não. E resultados assim, se ótimos. desorganizou, tá um período de adaptação, ou teve uma crise, e aí você pode usar mais vezes, Uhum, né? Pode fugir um pouco da posologia padrão, porque o floral, ele funciona por impulso, né? Como se a gente estivesse afinando um instrumento, né? uhum. Então, é muito difícil a gente afinar um violão dando um impulso só por dia, 2 impulsos, um de manhã, outro à noite, né? É muito difícil você afinar um instrumento desta forma. E nós temos que pensar que o nosso corpo físico, ele é o nosso instrumento, né? Ele é um instrumento do nosso ser, né? Do nosso, eu digo assim, nosso software divino, vamos dizer assim, né? Desse ser invisível que está dentro do nosso corpo.
né? Então, eu só tenho a agradecer, né? Porque cada relato de vocês, cada experiência de vocês, a gente visa minimizar o sofrimento de outras mães, né? Porque, meu pai do céu, né? A gente vê as mães sofrendo tanto com a seletividade alimentar dos seus filhos, né? Tão restrito, às vezes por cor, por cheiro, né? Rótulo. Então, estou vendo as meninas lá do sul, né? Hoje a Beta falando, né? Não, é miojo assim, miojo assado, porque cada um tem uma preferência, né, de miojo. Então, assim, e os florais, eles podem melhorar, né, a nossa qualidade de vida, né? Na verdade, a terapia floral ela é considerada uma prática complementar, né? Uma prática integrativa e complementar. Então, autorizada pelo SUS brasileiro, Ministério da Saúde. Eu já falei que assim a minha meta é ter a terapia floral em ambulatórios para autistas também, no SUS, para que mais pessoas possam acessar esses benefícios, né? Porque às vezes a terapia floral de forma particular ela fica também muito cara, inviável para as pessoas fazerem os florais, tá certo? Mas, gente, é um instrumento que pode ajudar em muito. Bem-estar físico, emocional, mental, né? Toda essa parte de qualidade de vida. Uma vez a Jéssica me mandou, né? Ai, Rosana, os três estavam tomando florais, foi depois que Michel começou também, né? É, Nossa, minha casa está em paz. Pela primeira vez na vida, minha casa está em paz. Meu Deus, eu falei, meu Deus, isso é fantástico, né, Jéssica? Muito, Ah, e muito. acontece assim, às vezes até um soninho da tarde dos três, assim, né? Porque eles estudam em períodos diferentes. As meninas de Ah, manhã, o Michel à tarde. Mas pega um feriado, ontem não, domingo, aquela paz, assim, todo mundo de banho tomado, todos nós sentados na sala assistindo um filme. Nossa, eu acho que assim, desde do nascimento da Júlia, a descoberta do diagnóstico, aquilo também nunca tinha acontecido, sabe? De todo mundo conseguir sentar na sala, fazer uma refeição junto, assistir um filme, do início ao fim, todo mundo assistindo. A Júlia estava assistindo o filme com a gente, sabe? Ela estava sentada no sofá assistindo o filme com a gente. Então, eu acho que, assim, para muitos, é que a gente costuma dizer, né? É uma coisa boba, mas nossa, tava quieto naquele dia, em paz. Mas eu acho que pra gente, que é uma família típica, que vive disso, né? Que vive isso dia a dia, pra gente, aham. assim, é uma coisa grandiosa. No domingo, assim, a gente se olhou e falou, nossa, friozinho, filme, aquele silêncio, sabe? A comentários sobre o filme, ela tem o hiperfoco dela é carro, né? Então passava os carros, ela, olha, carro vermelho, ela interagia O com o filme, assim, sabe? hiperfoco de quem? Realmente é uma família. Da Júlia? O hiperfoco da Da Júlia ou Júlia, da da Júlia? Júlia, Né? da Júlia. Uhum. A Isabelle, o hiperfoco dela é música, é dançar. Ah, Ela que dança até ótimo. o Jornal Nacional. É um hiperfoco ótimo esse. E ela adora. Pode E ela investir desestressa na muito fazendo leonina, isso. tá certo? E ela Pode investir na desestressa muito leonina. fazendo isso. Você vê que ela ali tá muito agitada, tá muito nervosa, tá acontecendo alguma coisa, ela já pega o celular Ah, dela, vai no ah, quarto e ali você já escuta ela dançando e música e tal. aham. E eu acho que pra ela isso é muito bom, porque além de tudo ela gasta a energia dela, Sim, né? Porque ela tem uma sim, energia sim. guardada dentro daquele corpinho. Ah, Bem tá. aceleradinha, bem Ah, aceleradinha e autoritária também, né? isso, bastante. Mas, ó, o floral ajuda a gente a flexibilizar, né? E eu digo assim, toda essa rigidez cognitiva também, né? Eu falei ontem do floral, da água, né? Quer dizer, na verdade, a água virgem, a água pura, sem informação. Então, isso ajuda muito nessa rigidez cognitiva dos autistas também, flexibilidade mental. Então, Jéssica, querida, eu só tenho a agradecer, né? A você por ser esse instrumento para levar essas informações e encorajar as nossas mães também, né? Esse ano, gente, praticamente todo o público está usando florais, não para, tá Uhum, certo? tá. Praticamente nós estamos das mães aos filhos, né? Esse ano a gente tem alguns autistas no nível mais elevado também.
né? E já E faz parte também da nossa recepção na Ampara, né? Já faz aham, parte da nossa recepção, receber as mães explicando a funcionalidade da nossa associação, explicando o que a gente está ali para fazer, qual é o nosso papel e qual é o papel delas, e a gente já inicia falando dos florais, né? Já aham, fala, olha, temos no grupo contato da Rosana, já explicamos o que é, explicamos para que serve, como funciona, então já faz parte também da nossa introdução ali com as mães na Ampara, né? Então aham, entrou, já fica sabendo quem é, como é que aham. funciona, o que acontece, e já apresentamos a Rosana também. Ela não está ali, mas a gente está apresentando ela. Eu nunca, eu digo assim, meu fevereiro antes de ir para os Estados Unidos foi intenso, né? Passei o carnaval, a Ampara começando e É eu viajando para o exterior. mãe para tudo quanto é 9h30 lado, da né? noite eu fazendo devolutiva no celular. Olha, essa fórmula, não sei o quê, parará, vai trabalhar isso, parará, né? Mas, assim, para mim é motivo assim, de muita alegria, né? A gente chegar nesse ponto de estar estimulando outras associações também, encorajando as pessoas a experimentarem o floral. E assim, na Ampara, o floral é livre opção, gente, né? Nós temos as terapias oferecidas, as intervenções do autismo oferecidas ali às famílias também. Então, nas quartas-feiras, a gente tem atividades multiprofissionais, né? Então, na Ampara, nós utilizamos, quer dizer, nós fazemos a terapia floral de livre opção, de livre escolha. Só que agora as mães vão divulgando assim, né? Então todo mundo vai querendo experimentar também, Sim. né? Então também pode, né? Também pode. A gente está perguntando se pode usar, né? No difusor ou no spray e tal. Isso Essa é a tudo tia. Ela tá perguntando se é o que eu uso no difusor quando ela tá aqui em casa, né? Porque eu tenho o difusor também que eu uso alguns óleos essenciais. E ela perguntou se era o que ela fica calminha também quando ela vem aqui, mas não é não. o mesmo. Não, o floral não tem cheiro, gente. O floral, quem tem cheiro são os óleos essenciais, produtos usados na aromaterapia, né? E às vezes eu evito usar os óleos essenciais, principalmente em termos experimentais, né? Para poder rastrear só o efeito do floral, né? Porque Uhum. então eu sei que tem colegas da aromaterapia que trabalham Não, eu não também. faço uso para específico, né? A gente começou a usar o difusor há pouco tempo, mas é para o ambiente mesmo, Para o sabe? ambiente, É para o cheiro de ambiente. ambiente. Não, eu não Aham, uso o floral. Eu aham. fiz uso uma vez, mas não, o floral não. O óleo essencial, né? O óleo E essencial, eu fiz uma vez um que me disseram ali que era bom pro autismo e tal, mas eu fiquei com um pouco receosa, assim, então não. A gente usa para aromatizar a casa mesmo, não uso nenhum específico para autismo ou para alguma outra coisa, assim. tem que ser especialista, a pessoa tem que estudar bastante, conhecer, né? Porque como eles têm uma sensibilidade muito grande, às vezes até se a gente coloca no spray, né? A sensibilidade da criança pode causar uma rejeição àquilo. Então, eu sempre tenho muito cuidado. Isso, E a aromaterapia, ela precisa ser feita por quem conhece, né? Principalmente isso. com seres tão sensíveis, né? Mas, gente, então, queria agradecer a participação, né, de pessoas queridas, Ana Cristina, que é terapeuta também, né, em Volta Redonda, está comigo e fazendo um trabalho lindo, tá com a terapia floral também, né? Lá em Volta Redonda, em clínica e também na rede pública, né? Um prazer ter aqui. Outros colegas que entraram aqui também, pessoal da Ampara. Então, muito obrigado pela presença, né? Espero que vocês possam replicar, né? E dizer para quem sofre, para quem está em sofrimento, né? Tanto para as mães quanto para o público autista, principalmente com a paralisia do sono, distúrbios do sono, seletividade alimentar e outros, né, Jéssica? Porque a gente E vai falar de outras coisas depois também, outros. que Assunto é o que não nos falta. né? Não, não, assunto não nos falta, né? Cada ida na Ampara é assim Mas um é muito. abastecimento. Mas esse que é o problema, é porque é muita pouca ida, tem que ir mais.
Tem que ir Ah, muito mais lá, porque é muito assunto que acumula daí. Não, tem que ir mais. Tem que falar mais vezes. pois é, né? Fui mudar, né, de Curitiba, então em abril eu fui duas Não. vezes. Eu não cheguei em Amparo, mas eu fui para Curitiba duas vezes, né? Então, gente, muito obrigada. A live vai ficar gravada, né? E eu agradeço, né? E lembrando realmente, terapia floral é um recurso complementar. Ela não substitui os medicamentos tradicionais. Isso precisa ser feito com o aval do médico, quem acompanha, né? E mais que ela possa beneficiar cada vez mais, né, esse público, tá certo? Aliás, todos os públicos, né? Sim. Mas todos os públicos, mas vamos aqui focar no público autista, tá? Olha Gente, lá, Rosana. hã? Estamos sendo assistidos lá no Reino Unido. A Ah, minha mãe mandou ali, ah, ó. A Manuela está nos assistindo no Reino Unido. que bom, então, que bom. Eu já dei cursos aí para o Reino Unido, Olha Manuela. aí. Procure o pessoal. Ah, sim, sim, sim. Já fiz curso presencial e curso online sobre o autismo, né? Para terapeutas, até professoras do Bacenter também, né? É, Aqui, Jéssica, nós somos primeiras, somos pioneiras, né? Uhum. A Ampara foi essa instituição que aceitou experimentar os florais, né? E acho que você não chegou a conhecer o seu Newton, né? Você não chegou a conhecer o Não, seu Newton Salvador, né? Quando você entrou, não. acho que o seu Newton já tinha partido. Mas o Já. seu Newton, né, que foi um grande ativista da área do autismo, né? Seu Newton foi quem encorajou Rosemary a experimentar os florais. Então, quando eu encontrei Rosemary, né, que eu fui de banca em banca, autoridade a autoridade, eu preciso de pesquisa, eu preciso de público, vamos experimentar os florais. O seu Newton já tinha falado com a Rosemary, né, que o filho dele estava usando. E ele tinha dito, Rose, por que você não experimenta os florais? E aí, quando eu sentei, a Rose aceitou conversar comigo. Eu falei, meu Deus do céu, alguém quer me ouvir. Tá certo? Estou sendo E aí ouvida. foi. E aí a Amparo é referência para o mundo, tá certo? A Amparo é referência para o mundo, né? Essa experiência que nós temos na Amparo, a experiência que eu tenho, né, há 19 anos na área do autismo, e eu digo assim, essa coisa de ver televisão, como você relatou, o meu primeiro cliente autista, né, era um autista, naquela época, um autista clássico, a gente já vai cair aqui. Ele não sentava para ver televisão, 24 anos, nunca tinha feito isso, tá? Então, ele passou a sentar junto à família, colocando o braço no ombro da mãe e vendo Chaves, tá certo? Isso, Maravilhoso. não é? Isso é É qualidade de maravilhoso. vida. É assim. Então, eu só tenho que agradecer. Gente, então é isso. Pioneirismo e experimentem. Nós estamos na fase de entrar no novo, gente. Né? É hora da gente experimentar o novo com cautela, com sabedoria. Procurem um terapeuta floral que seja bem qualificado, né? Que tenha cursos na área do autismo, desde acho que 2018 eu comecei a dar treinamentos para terapeutas florais, então teve muita gente que fez curso comigo pela Blossom, agora tem os cursos na plataforma Hotmart, então aos pouquinhos eu vou dispensando mais informações, tá? Jéssica, querida, obrigada. Obrigada. Beijo aí nessa família, né? Eu preciso ir para Amparo para participar das festas. Eu tenho que ir para participar das festas, né? Precisa, né? Também, Precisa. né? Não... Quase 3 anos que eu tô lá, não tive em uma festa. Precisa. Ah, Estamos meu programando festas Deus, lindas jura? para Mas esse olha, ano. dia 2 de abril eu tô sempre por aí, né? Então, Sabe? vamos programar para o ano que vem, então, né? Dia 2 de abril desse ano já foi. Vamos aguentar para o ano que vem agora. Mas eu estava aí em Curitiba, tá certo? Mas a É... gente não fez. Não, né? A Não, gente não fez. não, teve, A aí gente fez o teve aquele lançamento da lanche logo, né? maravilhoso sempre, né? Palestra com as mães, fui na Assembleia Legislativa,
né? Em função do código e Aí tudo você não foi no mais. lançamento da logo, né? Que daí foi o Não, que a gente porque aí fez. isso, Exatamente. isso, A gente isso. mudou para o lançamento da logo. Tá. Gente, entrem no site da Ampara, tá certo? E o site da Ampara tá lindo Ai, agora, e aos tá poucos, maravilhoso. né? E aos poucos ele vai trazer mais informações, né? Porque foi a correria para lançar, né, o site e o novo logo. E a terapia floral faz parte agora da equipe multidisciplinar da Ampara. Isto Sim. é maravilhoso, isto é, né? Estou vendo que tem gente aqui de Portugal também, né? Então sejam bem-vindos. Nós estamos acabando aqui, mas a live vai ficar. Então, muito obrigada pela presença. Jéssica, a gente conversa mais outro dia, Tá bom. né? Porque aí a gente vai falar de intervenção precoce, mais na Isso, Julinha, né? E vamos isso. lá, tá Tá certo? bom, Beijos, querida. Rosana. Muito Obrigada, obrigada, tá? gente. Boa tarde, tá? Tchau. Tchau.